capítulo 126. Alguém tentou roubar minha palavra hoje? A Lana leu esse salmo aqui antes, eu disse, vai ser difícil arrumar outro agora em cima da hora, então vamos usar ele mesmo. Acho que ela está querendo pregar de novo, por isso que ela já está pegando meu esboço. Salmo 126, minha tradução NVI fala assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, que com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Senhor, diante de nós existe a Tua palavra, que ela é verdade, ela é aquilo que pode nos moldar, nos transformar. Então nós rendemos ao Senhor as nossas vidas à Tua palavra. Que nós venhamos ter um contato, um encontro com a Tua palavra, com a Tua verdade. Porque só ela tem o poder de nos transformar, de nos moldar. Então nessa noite fique à vontade, Senhor, para falar conosco, em nome de Jesus. Gente, eu quero falar com você um pouco sobre a nossa identidade como igreja, como comunidade Renovo. Nós cremos e nos movemos nos 5 ministérios, sabemos que eles são reais e são fundamentais para a igreja, mas existe uma identidade a qual carregamos, que é restauração de vidas através do amor de Jesus e da firmeza da palavra. Então, porque foi algo que Deus fez em nossa vida, em nossa casa. Até hoje pela manhã, escrevi um breve texto onde falava que a Renovo, aquilo que acontece aqui é a extensão daquilo que Deus iniciou na nossa casa. Um renovo, uma restauração de vidas. E quando eu olho para esse Salmo 126, ele fala muito sobre isso, com muita propriedade, porque ele fala de um povo que carregava a presença, de um povo que tinha a presença, que sabia o que precisava fazer, mas em alguns momentos eles, por desobediência, eles iam para um lugar onde eles sofriam um exílio, onde eles eram pressionados, onde eles eram confrontados, onde ali eles tinham que trabalhar desde lá do Egito, para faraós, para imperadores, onde reis machucavam o povo de Deus. Se você ler Salmo 137 um pouco para frente, você vê a realidade daquilo que aquele povo passava, tanto que as harpas deles tinham que ficar penduradas, porque o povo de Deus era conhecido como um povo alegre. O povo de Deus sempre foi conhecido como um povo festeiro. O povo de Deus sempre foi conhecido como um povo que celebrava suas conquistas. Tanto que dentro da cultura judaica, um casamento dura 7 dias a festa. Entenderam, João e Vanessa? 7 dias a festa. E o pai da noiva que tem que pagar pela cultura. Céus, nada menos que isso. Então, gente, quando nós olhamos para a palavra, e no Salmo 137, você pode ler depois, que fala que a harpa deles era pendurada, eles eram impedidos de cantar. Falava sobre um exílio, uma opressão do inimigo, que impedia o povo de Deus de celebrar, impedia o povo de Deus de se alegrar com a sua vida, de estar em comunhão, de estarem juntos. Então, uma das opressões que o inimigo fazia no povo de Deus, era impedir que eles se alegrassem, impedir que eles tivessem momentos de alegria entre eles, que eles celebrassem. Então lá nesse Salmo 137, quando fala daquilo que eles passavam com muita tristeza, no Salmo 126, nós temos aqui algo que o povo está declarando, que o Senhor trouxe eles que estavam cativos em Sião, como um sonho, porque chegou um momento que eles estavam tão oprimidos, tão aprisionados, tinha algo tão opressor em cima deles, que eles não sabiam como iam sair daquele lugar, mas então Deus traz eles, e aí eles declaram que a boca deles se encheu de riso, e a língua com cantos de alegria. Então uma das coisas que Deus faz num renovo, numa restauração aqui, é devolver a alegria para o seu povo. Então eu inicio essa palavra liberando algo sobre a tua vida, que o Senhor devolva a alegria
para os teus lábios, que o Senhor devolva alegria para a tua vida, para a tua casa, que o Senhor devolva os cantos de alegria, que a sua boca se encha de riso. Porque quando Deus traz aquele povo que estava cativo, a primeira coisa que eles falam é: algo voltou em nosso coração, uma alegria. Algo voltou a estar dentro de nós, uma celebração. Então, depois disso eles falam, até nas outras nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Quando Deus começa a agir nas nossas vidas, quem está ao nosso redor percebe o que Deus está fazendo. Então a própria palavra declara sobre aquele povo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Um povo que recém tinha saído de um cativeiro, mas eles declaravam com a sua boca que grandes coisas o Senhor estava fazendo. Então por isso eles estavam alegres. Existe uma alegria aqui mencionada por esse povo, que é a mesma alegria que Davi também declara lá quando ele se quebranta pelo seu pecado, pelo seu erro. Ele diz: torna-me a dar a alegria da salvação. Gente, existe uma alegria que só é vivida quando existe uma ação do céu sobre nossa vida. Existe uma alegria que só é vivida quando Deus, Ele vem sobre a terra e Ele age sobre o seu povo. Então esse povo declarava: nós estamos felizes, não pelo que nós conquistamos, não pelo que nós fizemos, não pelo nosso merecimento, não pela obra das nossas mãos, mas nós estamos felizes porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida. Então a segunda coisa que eu quero liberar sobre a tua vida, além de uma alegria sobre você, é que você viva uma alegria das grandes coisas que só o Senhor pode fazer sobre a tua vida. E no versículo 4, fala sobre: restaura no Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Em outra tradução fala os leitos dos ribeiros do Negev. Por que essa expressão? Porque no Negev, gente, chove nessa época, e até hoje existe um período de chuvas que é um mês. Então nesse um mês chove no Negev, e chove com tanta força que aquele um mês enche os ribeiros e enche os leitos. Então quando o povo diz aqui: Senhor, nos restaura, assim como vem as chuvas do Negev, o povo estava dizendo: Senhor, nos restaura com força e com intensidade. Nos restaura de uma forma em que a gente seja cheio até transbordar. Nós não temos tempo para uma restauração que venha a conta-gota, uma restauração que venha de pouco em pouco. Mas não era Deus que estava falando: eu vou restaurar vocês com intensidade e com força. Mas era o povo que estava pedindo: Senhor, age na nossa vida com intensidade e com força. Um povo que quer viver das grandes coisas do Senhor precisa ir para um lugar onde Deus tem liberdade para agir com intensidade na sua vida e na sua família. Nós não podemos ser um povo que caminha com Deus dizendo: age um pouco, Senhor, aqui mais devagar, Senhor, nessa área não, naquela área tu pode agir. O povo dizendo aqui, porque eles tinham passado por uma opressão, então eles dizem: Senhor, nós precisamos de uma restauração de forma intensa, de forma que venha com força sobre a nossa vida. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Então eles estavam dizendo que as lágrimas deles que semearam estavam apontando para um lugar de colheita. Muita coisa Deus quer fazer na tua vida, amado. Muita coisa Deus tem para fazer na tua vida a partir de hoje, a partir desse tempo. Mas uma das coisas aqui, que foi a primeira coisa que Deus fez, e eu quero que você grave isso. Nós vemos um salmo que é muito conhecido, um salmo que demonstra muita força da parte de Deus. Mas uma das coisas aqui que fica claro para nós, a primeira atitude que Deus trouxe a esse povo foi devolver a alegria sobre a vida deles. E alegria significa celebração. Nós estamos vivendo em um tempo que parece que às vezes celebrar é pecado, ou que nós não temos motivos para celebrar, porque nós nos deixamos ser levados, e muitas vezes a forma como caminhamos, a forma como nos movemos, nós somos levados a um lugar onde nós não celebramos aquilo que Deus faz na nossa vida no cotidiano. Aquilo que Deus faz na nossa vida quando terminamos algo, sim, é preciso celebrar. Mas nós estamos deixando
datas específicas para celebrar, e até mesmo colocando algo dizendo, quando eu conquistar aquilo, eu irei celebrar. E aqui é algo que eu preciso deixar com o coração em chamas para você. Existe uma celebração em cada parte do processo que vivemos com Deus. Esse povo pediu restauração. Quando alguém pede restauração, é sinal que está demolido. Gente, eles não tinham nada. O povo que era exilado estava sofrendo, angustiado, que recém tinha vindo debaixo de um exílio. Esse povo não tinha água, não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha posse. Eles tinham uma palavra de restauração. Mas aqui a Bíblia fala que a alegria veio depois de restaurados ou antes de restaurados? A alegria veio antes. Então a palavra que eu começo a liberar sobre tua vida é: mesmo que sonhos, mesmo que coisas ainda não se cumpriram na totalidade da tua vida, você pode ser cheio da alegria do Senhor. Eles com alegria nos lábios pediam: Senhor, nos restaura. Eles podiam estar tristes, chorando, e pedindo: Senhor, nos restaura, nós estamos precisando. Alegria não é algo só para ser vivido quando conquistamos algo, mas como dizia nosso saudoso pastor Francisco, nosso discipulador e nosso mentor durante anos, a alegria não é uma estação de parada, mas uma maneira de viajar. O que me chama a atenção é a ordem cronológica que Deus faz as coisas. Por que você está esperando para viver com uma alegria somente quando as coisas se completarem na tua vida? Quem diz que existe alegria só no final do percurso? Quem diz que existe alegria só no final do sonho concretizado? É lógico que nós vamos terminar aquilo que começamos para honrar o Senhor. É lógico que nós vamos terminar os planos e propósitos que Deus colocou no nosso coração. Mas a alegria não é para ser vivida apenas quando conquistamos algo, mas ela é para ser vivida em cada resposta que Deus traz, em cada momento que Deus age. Existe uma alegria em cada processo de Deus sobre nossa vida, e eu provo para você sobre isso. E repita comigo, só para você acordar: Senhor, me ensina a celebrar. Agora fala para o teu irmão aí, porque você não precisa. Meu irmão, com todo respeito, seja menos chato. Tem gente que diz assim: eu vim no lugar certo. O que eu segurei para falar em casa todo esse tempo aqui, Deus veio. Gente, estou 21 dias de jejum, gente, estou no óleo aqui, gente, então é só revelação, tá? Brincadeiras à parte, é difícil conviver, e por favor, não olha para o lado, é para você mesmo. É difícil conviver com pessoa chata, gente, que tem dificuldade em celebrar aquilo que Deus tem feito. Talvez hoje seja uma cura sobre tua vida, eu dizendo para você uma palavra da parte do Senhor: existe uma liberação para você celebrar diariamente sobre tua vida, nas pequenas conquistas, nas pequenas etapas dos processos vencidos. Eu quero ler com você, gente, Êxodo capítulo 15, Êxodo 15, do versículo 20 ao 22. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez com que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiam, tocando o tamborim e dançando. Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O povo tinha saído do Egito, 430 anos, 450 anos de escravidão. Gente, foi a primeira vitória que eles tiveram. Depois vem tudo aquilo que você já conhece para frente, 40 anos andando no deserto,
as codornizes, a murmuração, o maná, a água que brotava da rocha, e tudo que Deus foi fazendo até Josué entrar lá depois de 40 anos com o povo, passando o Jordão e entrando naquela terra. Aqui nós estamos, gente, na primeira vitória que Deus deu para o povo quando eles saíram do Egito. Eles estavam, gente, eles não sabiam quando eles iriam chegar em Canaã. Eles não tinham noção que aquela geração não ia entrar, que iria ser a próxima. Eles não tinham noção do que esperava eles dar para frente. Eles não tinham noção de quanto tempo isso demoraria para acontecer. Mas na primeira vitória que Deus deu para aquele povo, quando o faraó estava perseguindo Moisés e o povo hebreu, quando eles passam em terra seca, e quando eles olham para trás, e o faraó, o cavalo e seus cavaleiros estavam vindo para matar, para acabar com eles, o que acontece? As águas voltam ao lugar e o inimigo do povo de Deus é vencido. Talvez Miriam podia olhar para aquelas mulheres e falava assim: não vamos celebrar nada, ainda tem muita coisa para a gente viver, nós não sabemos quando vamos entrar na terra prometida, nós não sabemos se vamos entrar, nós não temos garantia nenhuma do que vai acontecer para frente. Mas em vez dela olhar para aquilo que estaria esperando, para aquilo que poderia ser difícil, para aquilo que poderia ser dificultoso, para o tempo que iria demorar ainda, Miriam escolhe olhar e ela começa a contagiar as mulheres que estavam perto delas para dizer: vamos cantar, vamos celebrar, porque Deus triunfou e veio uma vitória sobre a nossa vida. Talvez você ainda não conquistou aquilo que você e a tua casa tanto sonham, tanto querem, mas você pode olhar para trás, ver o que Deus está fazendo e falar uns para os outros: vamos celebrar, porque o Senhor hoje nos deu uma vitória. Miriam dançou e ela contagiou quem estava perto. Ela não tinha convicção do que esperava ainda. Meus queridos, eu dou um conselho para você: celebre nessa noite, porque eu e você não sabemos as lutas que virão amanhã, as batalhas que virão amanhã, e quanto tempo vai levar para algumas respostas de Deus virem sobre nossas vidas, mas nós temos uma liberação da parte de Deus, para celebrar a vitória que Ele nos deu hoje. Não espere para celebrar apenas quando você conquistar. Celebre hoje, celebre amanhã, se alegre. Quando eu olho para aquilo que Deus está fazendo hoje, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Será que um povo podia dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, e ainda dizer: Senhor, o Senhor precisa vir nos restaurar com força? Aquele povo que estava alegre era um povo que sabia que ainda precisava muito da parte de Deus. Você celebrar, se alegrar hoje, não quer dizer que você não vai precisar que Deus faça algo na tua vida amanhã, mas significa que você está celebrando aquilo que Ele já fez, e isso se chama gratidão. Isso se chama entrar num lugar onde você é grato por aquilo que Deus já fez. Então Miriam, ela entra num lugar de celebrar o que Deus já havia feito, aquilo que os olhos dela estavam contemplando naquele dia. Talvez a vitória que você tanto quer ainda não chegou, mas você pode olhar para trás e contemplar o que Deus já fez. Eu quero dar um minutinho para você olhar para aquilo que Deus tem feito na tua vida hoje, ontem, nos últimos tempos. Por favor, tira os olhos daquilo que ainda te falta. Tira os olhos daquilo que ainda não aconteceu na tua vida. Coloque os olhos naquilo que Deus fez. Coloque os olhos naquilo que Deus tem feito. Coloque teus olhos na ação de Deus agora. E você vai começar a enxergar a fidelidade de Deus. Deus não é fiel apenas quando nós terminamos algo, mas Deus é fiel durante o processo. Senhor, eu oro agora especificamente nessa parte da palavra. Nos ensina a celebrar, a nos alegrarmos com as conquistas diárias. Nos ensina a celebrar aquilo que o Senhor fez hoje na nossa vida. Talvez, Senhor, olhamos para a nossa casa e não enxergamos ela pronta. Talvez olhamos para a nossa vida financeira e ainda não chegamos no lugar que tanto sonhamos. Talvez olhamos
para a nossa vida profissional, para a nossa faculdade, ainda não terminamos. Talvez olhamos, Deus, para aquilo que o Senhor, para a nossa vida, e não enxergamos que ainda não tem muita coisa a fazer, não tem nada pronto ainda. Mas isso, Senhor, não quer dizer que nós não podemos celebrar. Senhor, nós somos um povo aqui que declara que precisa de restauração, que precisa de uma intervenção do céu sobre nossa vida, mas o fato de precisarmos de algo não nos tira a liberdade que temos de celebrar e de nos alegrar com aquilo que o Senhor já tem feito em nós. Então, nos ensine a celebrar aquilo que o Senhor tem feito diariamente em nossas vidas. Bem, queridos, vamos seguir. Então, primeiro nós vimos um povo que primeiro Deus devolve para eles a alegria, e depois Deus continua o processo de restauração sobre a vida deles. Por que eu iniciei a palavra dessa forma? Porque talvez exista um processo na tua vida que vai durar dias, meses, até anos. Mas isso não quer dizer que você não possa ser cheio da alegria de Deus nessa noite. Então, eu não tenho uma autorização da parte de Deus para querer determinar o tempo que Ele vai demorar para fazer alguma coisa na tua vida. Mas eu tenho uma autorização da parte de Deus para dizer, nessa noite, Deus pode devolver o riso sobre teus lábios e a alegria sobre teu rosto. E depois você continuar o processo. Eu não sei quanto tempo vai levar para você, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Mas assim como Miriam celebrou e ela contagiou quem estava perto. Cantem, cantem, Miriam falava. Cantem, porque o Senhor triunfou. Então que você seja um contagiador, um incentivador das pessoas que estão próximas para dizer, vamos cantar, vamos alegrar, porque o Senhor tem triunfado sobre os nossos inimigos. Então, continuando, gente, por favor, 2 Samuel capítulo 6, versículo 14. 2 Samuel 6,14, diz assim: Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, com gritos de alegria, ao som de trombetas. Essa passagem aqui, gente, ela vai falar do momento que Davi, ele traz de volta a arca da presença, a arca da aliança, de volta para Jerusalém. E quando ele chega lá, ele vai chegando em Jerusalém, a palavra nos fala que Davi vai dançando, se alegrando, que as trombetas, os tamborins vão batendo e vão anunciando para toda aquela cidade, para todo aquele povo, dizendo, a arca da presença está voltando para Jerusalém. Uau! Tem mais é que dançar mesmo, tem mais é que se alegrar, porque Davi estava fazendo algo que, quantos anos a arca da aliança ficou na mão dos filisteus? Mas aqui existe algo que mexeu comigo. Davi estava se alegrando na segunda tentativa, porque ele já tinha tentado e tinha dado errado. Você pode ler depois, acompanhar 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, 3 fala assim: puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpa, lira, tamborim, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira de Deus se acendeu contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. A primeira tentativa que Davi tinha feito, ele estava levando a arca da aliança da maneira errada, carregando a presença da maneira errada. Então Uzá toca na arca e ele morre naquele mesmo momento. Então todo o canto, toda a alegria
Porque a palavra fala que nesse momento Davi estava cantando, dançando, se alegrando, porque eles estavam levando a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Então, quando acontece esse deslize, esse erro no meio do caminho, Davi tem que parar de cantar para chorar e se lamentar, e a arca fica na casa de Obed-edom. Passam-se meses, Davi volta lá para pegar a arca da maneira correta, e aí ele volta a levar a arca para Jerusalém, e o que ele faz novamente? Ele volta a cantar, a dançar e se alegrar. Gente, então essa palavra que eu estou liberando sobre tua vida é onde você tentou se alegrar, onde você tentou cantar, onde você tentou celebrar, e houve erros no percurso, onde no meio do caminho você teve que parar de cantar, de se alegrar e de celebrar, e você parou períodos de tristeza, passou períodos de tristeza, de luto. Hoje Deus está dizendo para você, você pode voltar lá, refazer teu caminho, trazer um renovo, fazer um caminho de volta, uma restauração, porque você vai voltar, cantar, dançar e se alegrar, na mesma área onde você tentou no passado, porque hoje, se você proceder na maneira correta, diante da palavra de Deus, eu, o Senhor, te dou oportunidade de você voltar a celebrar, nas áreas onde você planejou celebrar, mas passou por períodos de tristeza. Davi tentou uma vez, ele estava cantando, se alegrando, dançando, porque ele estava fazendo algo que queimava no coração dele, mas ele estava fazendo de forma errada, e aquilo custou algo. Depois simplesmente ele podia voltar lá, pegar aquela arca e chegar em Jerusalém, triste, porque algo deu errado lá atrás, angustiado porque algo deu errado lá atrás. Mas Davi, quando ele volta, quando ele restaura, quando ele vai fazer de novo aquilo, ele levanta a cabeça e diz: aquilo que eu fiz errado lá atrás não vai me impedir de consertar, fazer da forma correta e celebrar ao Senhor. Para resumir e para que todos entendam, nas áreas onde você quis celebrar, se alegrar, ter uma felicidade, ter alegria, e por alguns erros no meio do caminho, trocou por um lugar de tristeza, de dor, de angústia, o Senhor hoje está liberando para você uma palavra de renovo, de restauração, para você fazer o caminho de novo, e celebrar, e se alegrar. Existe riso no mesmo lugar em que você derramou tuas lágrimas. Existe comunhão e celebração na mesma mesa em que houve silêncio e dor. Existe alegria nos mesmos lábios que se lamentaram por algo que aconteceu. Há 8 anos atrás, Deus disse algo para nós: vocês estão liberados para fazer um caminho de volta da forma correta. E 8 anos depois, nós estamos hoje aqui cantando, se alegrando e dançando, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas não é a primeira vez que nós tentamos. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. E a nossa boca se encheu de riso. Davi tinha um plano lá atrás, trazer de volta a presença para Jerusalém e chegar triunfando com alegria. Nada apaga a história da morte de Uzá. Ele fez algo que ele sabia que ele não poderia fazer. Acidentes no meio do percurso podem acontecer da tua vida. Coisas que saem do controle. E Davi por 3 meses parou de cantar.
Você acha que foi fácil para Davi levantar e dizer: nós vamos tentar novamente, nós vamos voltar para trazer a arca da aliança para Jerusalém? Talvez alguns olharam para ele e falaram: cara, Uzá já morreu com isso. Não, mas agora nós vamos voltar lá e nós vamos fazer da forma correta. Eles estavam fazendo da forma que os filisteus carregavam a arca. Eles estavam tentando levar a vida deles da forma como o povo que não queria ser fiel a Deus levava. Não existe alegria para nós vivermos se não for debaixo da instrução e da ordem da palavra de Deus. Se você quer tentar de novo e quer que tua boca se enche de riso, você quer cantar e você quer se alegrar, não faça da mesma forma que você fez e que te causou dor e tristeza. Você precisa fazer diferente da primeira vez. Você precisa fazer diferente daquilo que você fez e te levou para aquele lugar. Tanto que se você ler a história, Davi primeiro eles fazem de um jeito, deu errado, quando eles voltam eles fazem de outro jeito. Aquilo que estava escrito lá em Deuteronômio, lá em Levítico, lá atrás, como tinha que carregar a arca. Existe uma maneira certa de fazer, para que a gente possa cantar e se alegrar. Eu não posso vir aqui dizer para você, e simplesmente fazer. Vai lá, volta e faz de novo que agora vai dar certo. Eu posso simplesmente ser um cara aqui para emocionar a tua vida, para que você vá lá, volte, quebre a cara, sofra de novo, chore de novo, vem dizer que eu fui lá numa igreja, o pastor falou que eu tinha que voltar a fazer, que eu ia ser feliz. A alegria e os cânticos sobre a vida de Davi voltaram, e ele pôde completar quando ele decidiu fazer da forma como estava escrito. E eu libero essa palavra sobre tua vida com muito temor e tremor diante de Deus. Se você cumprir aquilo que está na palavra, você terminará os teus projetos cantando, se alegrando no Senhor. Mas não queira voltar e fazer da mesma forma. A primeira vez que Davi conduziu aquela arca, ele fez errado, teve tristeza. A segunda vez ele conduziu da forma correta, terminou com alegria. Hoje é uma noite que o Senhor está liberando palavras de restauração e de renovo sobre essa casa, sobre a tua vida. Hoje é uma noite onde Deus está liberando essa palavra. Volta lá, traga a minha presença, proceda de forma correta, porque você voltará a cantar e se alegrar. Talvez tem pessoas que estão precisando dessa palavra de voltar, talvez tem outros que estão como Miriam, precisando celebrar nos pequenos passos que tem dado. E talvez tem outras que estão precisando, Senhor, restaura a minha vida. Mas enquanto esse processo de restauração não termina, eu preciso de alegria. Existe uma alegria que se vive durante o processo. Existe uma alegria que se vive durante o percurso. Deus nos deu a oportunidade de fazer de novo. Há 8 anos atrás, aqui no canto dessa parede, olhei para o nosso pastor e disse assim: tem gente que eu acho que nunca virá aqui. Por aquilo que aconteceu. Ele virou para mim, um tom de voz que ele sempre levava, baixinho, e disse assim: mas tem gente que virá aqui, pelo que Deus está fazendo. Você escolhe como você quer viver a tua vida. Deus te dá uma opção de viver alegre hoje. Mesmo que as coisas ao teu lado não mudem. Agora, mesmo que as coisas ao teu lado estejam num processo de mudança, você pode ter alegria hoje. Não sei quanto tempo vai durar o teu processo. Mas eu sei que hoje existe uma palavra de alegria sobre a tua vida. No lugar que você está. Seja voltando de um cativeiro, seja vencendo uma batalha,
existe uma alegria para hoje, não para amanhã e não para quando você terminar. Existe uma alegria para viver hoje. Existe algo para nos alegrarmos. Existe algo que nós podemos viver hoje pelo que Deus tem feito. Que grandes coisas esse povo estava falando, porque se eles falaram grandes coisas que tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, e depois eles falam, Senhor, a gente precisa de restauração. Parece que uma pessoa, quando ela precisa de um renovo, de uma restauração, não pode ser feliz, ela só vai ser feliz lá na frente. Eles falaram antes que estavam felizes, porque eles estavam felizes, porque eles viveriam uma restauração e um renovo. Viver uma restauração e um renovo não significa que vai ser tristeza, choro e dor. Significa que eu terei alegria no processo da restauração. E Deus tem colocado palavras no nosso coração quando a gente fala assim, e entrega, como o Salmo 37 fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia, Ele fará. Às vezes a gente fala para uma pessoa, cara, entrega isso aí para Jesus. Parece que se eu vou entregar eu vou perder. Quando que a palavra fala que entrega é perder? Não, quando eu entrego eu estou ganhando. Quando eu entrego ali que eu tenho vitória. Então, meus queridos, que povo é esse que estava falando, Senhor, o Senhor precisa nos restaurar? Mas isso não quer dizer que a gente está triste e angustiado, Senhor. Nós estamos felizes e alegres, porque nós vamos viver uma restauração na nossa vida. Nós estamos felizes e alegres, porque nós não estamos mais na mão do opressor, que nos tirou o direito de cantar e se alegrar. Nós estamos felizes e alegres, porque nós vamos viver uma restauração. Então, meu querido, eu não posso dizer para você que as coisas vão mudar hoje, amanhã ou depois, mas eu posso dizer para você que você pode viver esse processo, debaixo da alegria do Senhor. Esse processo pode ser doloroso, pode ter dores, pode ter confronto, pode ter muita coisa que vai mexer com você, mas isso não quer dizer que você não vai acessar um lugar de alegria para viver esse processo. Eles não estavam escondendo, Senhor, a gente precisa de uma restauração, mas a gente está alegre porque o Senhor tem feito grandes coisas. Então, para encerrar, nós não estamos felizes, e nós conversamos muito hoje, falando sobre isso. A nossa alegria em 8 anos da Renovo não é porque a gente vai mudar para um lugar maior, mas a nossa alegria na Renovo, nesses 8 anos, é olhar para o que Deus está fazendo na tua vida. E no dia de hoje, gente, eu não celebrei que nós compramos toda uma iluminação cênica que vai ter canhão, que vai mudar, vai girar. No dia de hoje eu não celebrei que nós vamos ter um telão de LED enorme na nossa igreja. Eu não celebrei isso. A gente passou o dia lembrando do que Deus fez na vida de vocês. A gente passou o dia lembrando do que Deus fez nas vidas de vocês. Celebre os motivos corretos. E nós fomos citando o nome de vocês. E quando eu vinha, eu veio caminhando para a oração dos homens e voltava. Chegamos mais cedo. Eu não consegui olhar para o prédio da igreja, porque eu disse, Senhor, isso tudo vai virar pedra. Isso tudo vai virar pó. E se o Senhor voltar amanhã, nós nem vamos entrar. Vai ficar os boletos para alguém pagar, se virem. Mas nós não vamos entrar. Mas você vai para a glória com Jesus. Então Deus mudou não, gente. Amanhã eu volto a me alegrar com o que Deus vai dar. E para onde estamos indo, mas isso não resume. Que Deus ensine eu e você a celebrar as coisas certas. Não que as outras eu não vou celebrar, mas quando eu olhar para o lado, aquilo que eu não tenho ainda não me tire a celebração daquilo que eu já conquistei. Quer motivo para celebrar?
Olhe para quem está do teu lado aí. Esse é o verdadeiro motivo. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque grandes coisas que fez o Senhor por nós não são milagres financeiros, não são cadeiras estofadas que Ele tem dado. Isso é milagre, isso é provisão. Mas grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. É poder olhar para a tua vida e saber aonde você estava e aonde você está hoje. Tem gente aqui que a gente olha e diz, Deus, acho que esse é abençoado aqui de tão figura que vai levar uns 10 anos para chegar na terra prometida dele. Mas eu celebro porque ele não está mais no Egito, ele não está mais lá. Celebre os motivos corretos. A boca daquele povo se encheu de riso e cânticos existiam nos lábios deles, porque eles precisavam de uma restauração. Eles estavam machucados, sofridos, mas eles não estavam mais sendo oprimidos. Então que nessa noite você encontre alegria naquilo que Jesus está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu lar. Que você encontre motivo de celebração nisso. Que você encontre motivo certo para celebrar. Diz, Senhor, nós precisamos de restauração. Talvez você diga, Senhor, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso. Amém, peça. Peça a Ele. Mas isso não é motivo para não celebrar. Nós celebramos aquilo que Ele já fez e trazemos à memória isso, para que nos dê esperança naquilo que Ele vai fazer. E para completar, recebi uma mensagem hoje, alarga tuas tendas. Deus não falha. E o melhor de tudo é poder olhar para você e dizer, alargar as tendas não é para você. Para você já está bom aqui. É para aqueles que ainda virão. Então nós celebramos a tua vida. E celebramos aqueles que virão encontrar aquilo que eu e você encontramos. Renovo em Jesus. Estamos prontos? Longe disso. Mas celebramos o que Ele já fez. E o que Ele tem feito por nós. Comece a agradecer ao Senhor aí onde você está mesmo. Que o Senhor condicione teu coração a celebrar as coisas corretas e as coisas certas. Que o Senhor traga o teu coração para esse lugar. Talvez você precise dar a mão para quem está do teu lado, da tua família, segurar firme e dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso que nós estamos aqui hoje juntos. Talvez você precise refrescar a tua memória e olhar para a tua família e dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando eles falam no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e nos trouxe cativos, está falando da libertação num passado. E quando fala por isso estamos alegres, está falando do presente. Existe uma alegria para você viver hoje. E quando eles falam, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, está falando sobre o futuro. No mesmo lugar, no mesmo dia, um povo fala, o Senhor nos tirou de um lugar de dor no passado, por isso nós celebramos hoje, e nós semeamos com alegria aquilo que iremos colher lá na frente. Nesses minutos agora, eu quero convidar você a refrescar a tua memória com motivos de celebração sobre a tua vida.
Senhor, eu te entrego cada pessoa que está aqui. Elas são tuas. O Senhor conhece cada coração, cada processo de vida. Que o Senhor cuide delas, do coração de cada uma delas. Peço que você vá Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Não é um lugar físico, é você. É você. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós Cremos sim, Jesus. grandes coisas estão por vir. Peço que você vá se colocando em pé nesse momento, querido. Coisas vão acontecer aqui. Senhor, nós profetizamos sobre o futuro, Senhor. Sobre os próximos anos da nossa casa. Sobre as famílias que estão aqui. Sobre o futuro deles, Senhor. Profetizamos que grandes coisas estão por vir, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós cremos, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Agora eu quero que você comece a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito. Profetizar sobre o futuro é muito bom, nos enche de esperança. Mas eu quero que você vá agora cultivando alegria sobre teu coração, sobre tua vida. Comece a agradecer ao Senhor agora e celebrar aquilo que Ele já tem feito. Comece a agradecer e celebrar aquilo que Ele já tem feito agora. Ei, Jesus. Sim, Jesus. Comece a agradecer ao Senhor e comece a celebrar aquilo que Ele tem feito. Comece a glorificar o nome dEle por aquilo que Ele tem feito. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ei, Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Quando estão cantando, gente, eu quero que você veja quem está do teu lado, coloque um sorriso no rosto e celebre a vida dessa pessoa. Diga: eu celebro as obras do Senhor na tua vida. Vamos celebrar junto com alegria aquilo que Ele tem feito. Vamos nos alegrar porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Vamos nos alegrar porque Ele tem tocado sobre nossas vidas. É tempo de nós celebrarmos aquilo que Ele tem feito, de nos alegrarmos aquilo que Ele tem feito. É tempo de sorriso nos lábios. É tempo de cânticos de alegria, de celebrar com alegria aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Cantai, louve